Olá, mais uma vez aqui gravando por Fala Juliano, e hoje a gente vai falar sobre ansiedade, sobre todos os fatores psicológicos, enfim, porque você está em outro país, está fora de casa, está fora de sua zona de conforto, está longe de sua família, são questões muito importantes e quando bate forte. E isso a gente não tem como esconder, não tem como negar, porque a gente sente no nosso dia a dia, a gente sente no nosso cotidiano, no nosso trabalho, nas nossas relações, a gente sente, às vezes, até quando a gente está dormindo, e isso eu vou falar também, que muitas vezes a gente desconsidera. A questão toda é, não desconsidere suas questões emocionais, não desconsidere suas questões psicológicas. Se precisa de ajuda, procure ajuda. Se precisa conversar, procure alguém para conversar. E isso vai te melhorar, isso vai te ajudar, isso vai fazer com que você chegue lá, chegue onde você precisa alcançar os seus objetivos. É isso aí. Hoje vamos falar sobre ansiedade. E por que eu estou falando sobre ansiedade? Eu posso me considerar um especialista nessa área e por mais que algumas pessoas não me conheçam, sim, eu sou psicólogo formado no Brasil, com experiência em saúde mental. E desde quando eu cheguei aqui em Portugal, eu fiquei pensando o tempo todo, eu tenho que falar sobre isso, porque eu tive crise de ansiedade, conheço pessoas que teve crise de ansiedade. Meu filho veio comigo na época, tinha crise de ansiedade. Conheço pessoas que são homens, mulheres, adultos, que têm ansiedade. E ansiedade é algo que a gente tem no nosso dia a dia. E se você não for uma pessoa que conheça, que é da área, que seja especialista, ou que já tenha passado por isso, você não vai conhecer, você não vai perceber que isso que você está sentindo é ansiedade, que essas emoções, que esse bolo na garganta, que essa palpitação, que esse sentimento pesado é ansiedade. Então eu decidi falar para você hoje o que é ansiedade e o que fazer com ansiedade estando imigrando para outro país. Ansiedade é o seguinte: ansiedade é um assunto sério. Na verdade, a ansiedade ela é considerada como um mal do século. Já foi depressão há alguns anos atrás, e hoje em dia é ansiedade. Mas a ansiedade ela tem uma questão, ela é muito silenciosa. Por mais que fale na mídia, que fale nas redes sociais, que saiam revistas, mesmo assim, poucas pessoas sabem que tem ansiedade, ou sabem que tem ansiedade, mas não procuram ajuda, ou simplesmente desconhece do assunto totalmente e diz que é nervosismo, diz que é estresse, diz que pode ser várias outras coisas. Minha ansiedade começou antes de vir para Portugal. É compra de passagem, é se está tudo organizado, é se eu vou passar na imigração ou não, o que é que eles vão me pedir de documentação, se já está tudo pronto, se não está pronto, como é que vai ser a minha vida em Portugal, como é que vai ser minha vida fora do meu país, como é que vai ser minha vida em outro país, se vai dar certo, se não vai, se eu vou ficar rico ou se eu não vou ficar rico, eu vou passar necessidade como eu vejo outras pessoas passando, se vai dar tudo certo, o que é que vai dar errado. São várias e várias e várias situações, são muitas questões que você passa, que você pensa, repensa ali na sua cabeça, que fica girando, 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 você fica nervoso, estressado, você fica ansioso, e isso não termina nunca. Na verdade, começa quando você decide sair da sua zona de conforto, começa quando você decide fazer uma mudança muito drástica na sua vida, e na verdade, quando você sente ansiedade, quando você sente os primeiros sintomas,
você não começou a ansiedade naquele momento. A ansiedade começou muito lá atrás, começou há muito tempo. As questões hoje sobre ansiedade começam desde a infância, desde a adolescência. São planos frustrados, são relacionamentos frustrados, são questões inacabadas, são questões que você não superou, não resolveu da melhor forma, foram erros, foram traumas, enfim, são várias situações que você vai passando no seu dia a dia, na sua vida, e quando você vai fazer algo que realmente te dá um impacto muito grande, e a imigração dá esse impacto muito grande. Para muitas pessoas não, para algumas pessoas isso é muito tranquilo, não passa por muitos problemas, enfim, tem pessoas que não têm problema. Isso é um fato, mas para algumas pessoas, e isso eu estou falando para você e para mim, por isso que eu quis gravar esse vídeo, eu gosto de gravar coisas que aconteceu comigo ou com pessoas próximas a mim, e isso aconteceu com todo mundo, que estava eu, minha namorada e meu filho. Eu percebi a ansiedade que acontece e não tem o que fazer. Muitas vezes não tem, é esperar que foi o que aconteceu, tentar mediar a situação, tentar controlar, tentar procurar ajuda de alguma forma, tentar evitar questões maiores e no final é só esperar passar, esperar tempos melhores. Ah, Juliana, significa que a ansiedade não tem cura? Questões de saúde mental não tem cura. Saúde mental você estabiliza, saúde mental você melhora, você tem uma qualidade de vida melhor. Saúde mental você se prepara, você se permite ser atendido por alguém, você se permite estudar sobre o assunto. Ansiedade é a mesma coisa, ansiedade está dentro do contexto de saúde mental. E muitas pessoas, a grande questão da ansiedade, que são pontos às vezes que vai acontecendo no dia a dia e a gente vai deixando para lá. Uma coisa é hoje você sentir um bolo na garganta, aquela dor, aquele sentimento assim difícil, mas amanhã passou e você vai, até ter de novo. Aquela palpitação, aquela dor no peito, aquela coisa, aquele aperto ruim, é naquele momento que você passou, depois não teve mais e você acha que não precisa procurar ajuda. Ansiedade é aquele choro incontrolável, é aquele choro que às vezes acontece quando ninguém está vendo. Ansiedade são muitos sintomas e muitos deles são do nosso dia a dia e a gente não dá atenção. Mas você que está migrando, ou você que migrou, que está aqui hoje em Portugal, pode assistir esse vídeo, pode conhecer alguém e decidir realmente essa pessoa precisa de ajuda ou você precisa de ajuda e precisa buscar alguém para te ajudar. Eu acredito muito que questões de saúde mental, quando eu digo questões de saúde mental, estou falando um termo técnico, mas questões como ansiedade, depressão, tristeza, solidão, são questões fundamentais para que faça a maioria das pessoas voltar para o Brasil. E isso eu tenho certeza. Esses dias eu vi um post de uma pessoa muito influente aqui de Portugal, um advogado, uma social media, falando sobre um grupo que estava dando passagens para pessoas que queriam voltar para o Brasil. E eu vi isso, eu falei, vou entrar, entrei, e aí fui olhar os comentários. Nos comentários tinha mais de 500 pessoas com a palavra Brasil. Ela falava assim, quem quer saber mais para receber informações para voltar para o Brasil, digita aí Brasil. E aí eu fui olhar as 500 pessoas, muito mais de 500 pessoas, o comentário tinha mais de 500 comentários e daqueles 90% dos comentários está lá, Brasil, 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 são pessoas que querem voltar para o Brasil que não deram certo aqui em Portugal. Por que isso aconteceu? Por que isso acontece? Porque são questões difíceis, questões
Muitas vezes a gente fala do arrendamento, que é muito caro, mas o arrendamento é só o que vai gerar o sintoma. O arrendamento difícil, você receber o dinheiro e saber que a maioria desse dinheiro ali vai para arrendamento, ou que você não está dando certo, ou que toda hora você tem que resolver um problema. Isso são só os gatilhos que vai gerar ansiedade. Então eu fico cada vez pensando por que essas pessoas estão querendo voltar, sendo que foi o sonho dela, foi o sonho dessas pessoas quando vieram para Portugal ou quando foram para qualquer outro país, morar em outro lugar, ter outra vida, ter algo melhor, e por que hoje estão voltando para o Brasil. Posso dizer que uma parte dessas questões foi questões emocionais, foi questões relacionadas à ansiedade. Por que eu estou dizendo isso? É porque eu quero falar para vocês sobre isso? Não, é porque não tem como descartar questões emocionais você estando em outro país. Você toda hora fica preocupado sobre documentação, você toda hora fica preocupado sobre se vai dar certo ou não, sobre o arrendamento que tem que pagar, e se eu for demitido, se eu não for demitido. Às vezes você sai do emprego, tem que conseguir outro, porque você tem contas para pagar e você não pode aqui. Às vezes você não pode recorrer a ninguém. E uma das questões aqui é quando você vem para Portugal, você não tem muitas pessoas para recorrer. A questão, e às vezes recorrer a pessoas que estão no Brasil, não tem como, porque a diferença do real para o euro é muito grande, então fica muito difícil. Então isso vai gerando preocupações o tempo todo. Ansiedade é uma questão emocional. Está ligado às suas emoções e está ligado a tudo aquilo que você passa, vivencia ou experimenta na sua rotina, no seu dia a dia. Então, se você está passando por um momento difícil, se você está sentindo tais sintomas, episódios ou qualquer outra coisa relacionada ao seu emocional e ao seu corpo, isso pode estar relacionado a sintomas de ansiedade, do grau mais leve até o grau mais grave, vamos dizer assim. Vamos lá, se você está tendo choro, aquele choro contido, muitas vezes, na maior parte do dia, qualquer coisinha que você tem um não, que você tem uma negação, que você tem uma frustração, você começa a surgir aquele choro e você não tem controle e às vezes ele é muito carregado de sentimento. Isso é um dos primeiros pontos que eu posso citar, que é a ansiedade. Segundo ponto, se você sente aquela palpitação no peito, quando você tem um não, quando você tem alguma frustração, alguma coisa que você ainda vai fazer, e aí você já começa a planejar aquela coisa que você vai fazer, e você começa a sentir aquele aperto no peito com aquela palpitação forte, isso também pode ser um sintoma de ansiedade. Terceiro, se você tem questões relacionadas a desconforto, falta de ar, desconforto físico, o corpo não reage, você tem respiração muito forte, você começa a perder o controle sobre o que está acontecendo à sua volta e muitas vezes você precisa recorrer a uma pessoa para te ajudar, isso também já é um terceiro e também um sintoma um pouco mais grave da ansiedade. Quarto ponto, se você fica sem dormir, se você perde o sono, se você vai deitar e começa aqueles pensamentos o tempo todo, olha, eu tenho que pagar essa conta, eu tenho que fazer isso, eu tenho que amanhã resolver isso, eu vou trabalhar, e fica ruminando esses pensamentos, esse é um sintoma também que está relacionado a outro sintoma que é grave, porque você está associando a ansiedade e já está perdendo o sono. Então aí você já tem duas coisas associadas, a ansiedade e a perca de sono, que essa perca de sono vai te gerar outras questões futuramente. E no quinto ponto, você pode estar
tendo todo esse conjunto de sintomas e outros mais. Você pode estar sem dormir por vários dias, você pode estar chorando por qualquer coisa, nesse mesmo choro você está com palpitação, perde o controle e começa a sentir aquela desorganização, como se fosse apagar, como se fosse desmaiar, como se fosse perder a consciência, como se fosse perder a cabeça, e aí você precisa ser atendido por alguém, porque você não consegue sair daquele momento. Esse é o quinto ponto, e já é um conjunto de coisas que vai te desorganizar e vai te levar a um outro estágio da ansiedade. Que a ansiedade normalmente ela começa muito leve, pausadamente assim com espaços grandes, e depois vai crescendo e os espaços vai diminuindo, os sintomas vão aumentando e com o decorrer do tempo isso pode levar a uma depressão e posteriormente para outros sintomas mais graves. Então eu falei sobre esses 5 pontos da ansiedade para você identificar. Pode existir outros? Pode. Às vezes a ansiedade ela ela tem esses principais, mas você pode ter outros e você precisa procurar um especialista, procurar alguém que realmente conheça para você conversar um pouco mais para essa pessoa ter para essa pessoa ter uma visão geral, uma visão melhor do seu quadro, da sua situação, ok? Vamos agora falar sobre 5 questões que você precisa fazer. A ansiedade, ela é uma questão de saúde, ela é uma questão de saúde mental e ela precisa tanto de questões mais leves quanto de questões mais graves para você sair dessa situação, para que você tenha uma continuidade de um quadro estável de saúde e bem-estar, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa fazer para que você melhore esse estado de bem-estar. Ter uma rotina saudável. Ter uma rotina com menos estresse. Uma rotina de bem-estar. Ah, Juliano, mas é muito difícil. Meu trabalho é muito... Eu não quero estar ali, eu não gosto de estar ali. E aquilo dali me estressa e isso me gera ansiedade. A gente sabe disso, a gente sabe que normalmente trabalho, família, mudanças são questões que às vezes não tem como mudar. Mas enfim, você precisa ter um ambiente tranquilo. Se você não tem um ambiente tranquilo no trabalho, você precisa ter um ambiente tranquilo em casa. Você precisa ter horas de lazer, horas de descanso, horas de bem-estar, momentos agradáveis. Você precisa ter uma folga, você precisa ter alguma coisa que te faça relaxar, que recarregue suas energias para que você tenha força para dar continuidade, para fazer alguma outra coisa, para dar o próximo passo. Então essa é a primeira coisa que você precisa. Ah, eu não tenho tempo. Tem que ter tempo. Ah, eu não tenho condições. Tem que ter condições. A ansiedade, você precisa buscar saúde mental. Você precisa buscar bem-estar. Você precisa buscar um mínimo de tempo para recarregar suas energias com coisas positivas. Isso é um ponto que eu acho muito importante. Segundo ponto que eu acho muito simples, esse daqui é um ponto que você... O primeiro ponto é um ponto que tem que ter. Vamos seguir nessa perspectiva, tá certo? O segundo ponto é um ponto que eu acho importante, é um ponto que os estudos mostram que é importante, e aqui em Portugal você consegue ter muito tranquilamente, que são locais de natureza, locais agradáveis, locais de bem-estar. No verão, você precisa tomar um sol, você precisa tomar essa vitamina D, você precisa sair, respirar um ar puro, ver um ambiente verde. No inverno tem parques, tem locais agradáveis para você sentar, tomar um café, tomar um suco, tomar uma cervejinha quem toma. Enfim, você ter aqueles ambientes agradáveis, de preferência de natureza, na frente da praia, no verão aqui é legal,
mas se não for no verão, você pode ir num parque e ficar ali relaxado. Ambientes naturais, ambientes tranquilos, sem zoada, sem barulho, com pouca movimentação, com pouco questões para você pensar, são muito importantes para a sua saúde mental e para o seu bem-estar. Essa é a segunda e uma dica bem tranquila que eu acho que você pode começar. Terceira dica que você pode começar é tentar resolver algumas questões pessoais. Essa dica de questões pessoais é porque, assim, toda vez que você tem um sentimento, que você tem uma angústia, que você tem alguma coisa, está relacionado a você ou a outra pessoa. Ou porque você está em uma situação ruim para você mesmo, ou alguém está colocando você nessa situação ruim. Esse é um ponto mais voltado a relacionamento, a questões sociais. Esse ponto você precisa sentir, você precisa ver como é que ele vai reagir para que você possa dar continuidade na sua vida com essas pessoas ou sem essas pessoas. Se é relacionado a você, você precisa ver o que é que você precisa melhorar, mudar, e que isso não é imediato. Isso é aos poucos. Você já fez uma mudança muito drástica vindo para outro país, vindo para Portugal. Você não precisa, então eu estou com ansiedade, vou cair fora e vou para outro país. Não, ou vou cair fora e vou para o Brasil. Esqueça, você vai ter ansiedade no Brasil também. O que é que isso está gerando sobre você mesmo? O que é que você precisa mudar em você? O que é que precisa escutar? Ansiedade muitas vezes é aquele bolo que você engole várias vezes por uma situação que você passou e não gostou, você teve que engolir o sapo, por algumas questões que você fez de errado e você teve que engolir esse sapo, por questões pessoais que você às vezes acaba fazendo e criando situações mais difíceis no seu dia a dia. Então você precisa trabalhar isso em você mesmo, o que é que eu estou tendo, que está gerando esses processos de ansiedade relacionado ao que eu estou fazendo. E relacionado ao que o outro está fazendo, é um ponto um pouco difícil quando é filho e companheiro ou companheira, porque esses dois, essa questão familiar você não tem como tirar, não tem como, isso você precisa trabalhar através da conversa, através do diálogo, através de um retorno desse entendimento de uma vida agradável. Ah, Juliano, eu não tenho conversa, eu não tenho vida agradável e eu não tenho como tirar essa pessoa, ou meu filho, ou meu esposo, ou minha esposa do meu lado. Tem jeito. Sempre tem uma forma, não de tirar, mas de ajustar esse ambiente. É o que você precisa fazer se você precisa trabalhar essa ansiedade para um ponto de que você não fique tendo esses episódios o tempo todo. Então, assim, a primeira coisa é colocar limite, às vezes saber, ó, isso daqui não posso fazer, isso não dá para fazer, isso daqui eu não gosto, isso daqui eu gosto. Começar a conversa, começar a falar. Muitas vezes a ansiedade é gerada porque a gente não fala. A gente começa a ficar engolindo, engolindo, e isso gera um bolo, e quando a gente vai ver, a gente já está sintomatizando, está sentindo esse bolo na garganta, porque muitas vezes a gente não falou. Então esse é um ponto muito importante. O quarto ponto é um ponto também que, se você está tendo ansiedade, é falar com um profissional. É buscar alguém para você conversar. Ah, Juliana, eu não tenho tempo para fazer atendimento psicológico ou conversar com alguém. Eu vou deixar na descrição um curso, um link, um estudo sobre ansiedade que você pode ali adquirir ele e lá você vai ler, saber um pouco mais sobre ansiedade, ter um pouco mais de conhecimento, que isso já vai te ajudar. Então, se você se identificou com essa questão de ansiedade, acesse esse link
que você vai ter um pouco dessa informação. Mas o ideal é você buscar informação sobre ansiedade e, ao mesmo tempo, buscar um profissional para conversar. Eu sou psicólogo, então eu oriento pessoas que busquem psicólogo para fazer atendimento terapêutico. Atendimento que você vai trabalhar essas questões do passado para que isso tenha influência nas suas questões agora de ansiedade. Existem outras questões também que você pode estar fazendo, mas um atendimento psicológico vai fazer toda a diferença. Porque se você não fazer esses passos, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, que é buscar um profissional, a quinta dica que eu vou dar agora, essa quinta situação que eu vou falar agora, significa que você não fez nenhuma das outras quatro. Significa que você não buscou um ambiente agradável, significa que você não conseguiu resolver seus problemas, significa que você não deu conta do que você está sentindo, passando, significa que você não mudou nada da sua rotina e que você não buscou um profissional para conversar. E aí você vai para essa quinta dica que eu te digo, que é a medicação. Só que a medicação você precisa de um psicólogo, precisa de um psiquiatra para que ele receite uma medicação para que esses índices de ansiedade comecem a baixar, para que você consiga viver, para que você consiga trabalhar. Eu já conversei com muitas pessoas que não conseguiam viver, que não conseguiam trabalhar, manter sua vida, porque os níveis de ansiedade eram muito altos e precisavam de uma medicação para estabilizar. Então, esse quinto passo, essa quinta dica, eu espero que ninguém chegue nele, porque é uma questão que para você sair dele e refazer os outros passos na ordem é mais difícil, entendeu? Então, essas são as 5 dicas que eu disse, tanto dicas para você perceber se você tem ansiedade, quanto para você evitar ter ansiedade ou melhorar essa ansiedade. Então, se você se identifica e está em uma desses passos, comenta também, fala aí, quem sabe alguém pode te ajudar também ou indicar um psicólogo. Eu também já estou aqui em Portugal, então eu conheço alguns psicólogos de um grupo que eu estou e eles também posso te indicar para você fazer tanto atendimento presencial quanto atendimento online também. E isso eu conheço, tem um grupo que tem psicólogos que eu conheço que está no Portugal todo, tanto do sul, no sul ali, de Faro, vamos dizer assim, até Braga, Guimarães, Porto, Lisboa, você vai ter psicólogos, tanto psicólogos portugueses quanto psicólogos brasileiros, para te ajudar nesse processo de ansiedade, nesse processo que você vai estar passando nesse momento. E se você gostou, para não me estender muito, dá esse like, comenta aí e não se esqueça de se inscrever no canal. Preciso muito que vocês se inscrevam no canal. Se você assistir esse vídeo, tanto pelo Spotify, vai lá no YouTube e se inscreve. Se você está vendo esse vídeo pelo TikTok ou pelo Instagram, vai lá no YouTube e segue também tanto o TikTok, o Instagram, quanto o YouTube, para eu continuar fazendo mais vídeos sobre isso e falando um pouco mais. Valeu, obrigado, fica aí e segue o Fala Juliano. Desde quando eu vim para Portugal, esse vídeo vai ficar aí umas 20 horas e eu não consegui gravar.